Se fosse um exercício, seria esse programa o que você teria que construir, teria que fazer. Ok? Vamos agora executar passo a passo esse programa. Gostaria que tirasse a imagem lá em cima. Vejam que no canto superior direito da sua tela, você tem o robô. À medida que o programa vai funcionar, o robô vai representar exatamente a ação que eu pedi para ele fazer. Mané, definir muro para pintar. Observe que a tarja está em cima desse comando, ou seja, o fluxo de execução está no primeiro comando. E o mané já se encontra em frente ao muro. Ok? Segundo comando, mané, pegar o objeto meu balde de limpeza. Observe que o mané, nesse momento, ele executou esse comando, então ele foi lá e já pegou o balde. Agora vem uma pergunta, um se. Está lembrado anteriormente que eu falei das chaves e dos parênteses? Olha aí, é assim que a gente tem um se. Isso é uma pergunta. Veja que quando eu tenho uma pergunta, o mané está lá mostrando duas interrogações. Entendeu? Porque sempre de uma pergunta, ou eu tenho uma resposta verdadeira, ou uma resposta falsa. Neste caso... Eita, desculpe aqui. Neste caso, qual é a pergunta? Meu balde de limpeza, ponto vazio, é igual assim? É assim que a gente pergunta. Essa é exatamente a sintaxe que a gente utiliza nas linguagens de programação orientada a objeto. Sempre tem um objeto na frente, este aqui é o objeto, seguido do ponto, seguido da propriedade. Ok? Então, traduzindo para o nosso português, é como se eu estivesse perguntando se o balde está vazio. Ok? Então, a propriedade vazio do objeto meu balde de limpeza é igual assim. Entenderam? Se for, ele vai entrar nesse código aqui. Ele vai executar tudo que está dentro dessas chaves. Se não for, se dentro da propriedade vazio não tiver o valor sim, ele vai pular para depois da última chave. Ok? Ele não vai executar esse código. Certo? Mas não é o caso. Porque o balde acabou de ser pego, ele está vazio realmente. Se ele está vazio, esse se vai ser verdadeiro, porque vai ter sim na variável vazio, na propriedade vazio. Então vamos lá. Observe que a resposta foi positiva, foi verdadeira. Por isso que o programa, que o fluxo de execução entrou no se. Do contrário, ele teria pulado para depois da chave. Mas não foi o caso, ele já vai executar agora o comando que está dentro do se. E que comando é esse? Mané, pegar o objeto meu removedor de tinta. Então, olha, já pegou o meu removedor de tinta. Depois, mané, colocar conteúdo de um objeto dentro de outro. Meu removedor de tinta, balde de tinta. Ou seja, nesse momento agora ele vai derramar o conteúdo do objeto removedor de tinta dentro do objeto balde. Ok? Depois, o próximo comando. Mané, soltar o objeto meu removedor de tinta. Ele já derramou, então ele não precisa mais do removedor de tinta. O conteúdo já está dentro do balde. Então esse comando fez com que ele soltasse o removedor de tinta. Beleza? Continuando. Próximo comando, veja que agora já está fora daquela chave. Né? Esse código agora já está depois daquele se. Ele vem para o próximo comando. Mané, ponto, pegar o objeto meu pincel. Observe que ele já está com o pincel na mão. Ok? Mané, colocar um objeto dentro do outro. Meu pincel, meu balde de tinta. Então ele já colocou o pincel dentro do balde. Mané, soltar o objeto, meu balde de tinta. Soltou. Mané, pegar o objeto, meu balde de tinta. Perdão, voltando para cá. Mané, soltar o objeto, meu balde de limpeza, porque ele já fez a limpeza necessária no pincel. Agora ele precisa pegar agora o balde de tinta. Então, mané, pegar o objeto, meu balde de tinta. Vamos agora entrar numa outra pergunta, na sequência do programa. Meu balde de tinta, ponto vazio, é igual assim? Esta é a pergunta que eu estou fazendo agora nesse momento. O objeto meu balde de tinta, ponto vazio, é igual assim? Bem,
esse balde acabou de ser pego. Então, se ele acabou de ser pego, ele está vazio, com certeza. Então, a resposta da propriedade vazia vai ser sim. Obviamente, ele vai entrar nesse se. Ok? A chave deveria estar aqui no começo, mas tudo bem, a chave está aqui, ó. Mas não tem problema, as linguagens aceitam essa colocação. Veja que como a resposta da pergunta é afirmativa, ele entra no se, ele entra no bloco do se. E vai executar esse primeiro comando. Mané, pegar o objeto minha tinta. Então já apareceu aí na mão dele minha tinta, tá vendo? Mané, colocar conteúdo de um objeto dentro do outro. Minha tinta, meu balde de tinta. Ok? Mané, soltar o objeto minha tinta. Já soltou o objeto minha tinta. Por quê? Porque o balde de tinta já está com a tinta que ele queria. Próximo comando. Mané, posicionar-se no início do muro. Depois, Mané, pintar uma faixa vertical no muro. Depois, Mané, andar para a direita. Agora, outra pergunta. Se Mané posição igual a fim do muro, então ele vai entrar nesse código daí. Agora vamos perguntar, vamos ver. Vamos ver se realmente essa pergunta vai ser afirmativa ou negativa. Mané, ponto, posição. Observe que Mané não está no fim do muro. E ele nem está no começo do muro. Ele está no meio lá do muro, porque ele já saiu. Eu já mandei ele andar um passo para a direita. Se eu já mandei ele andar um passo para a direita, com certeza ele não está no início do muro. Mas o muro é grande, ele não chegou no final ainda. Então, com certeza, a propriedade posição não vai ter este conteúdo dentro dela. Ela não vai ter. Como eu estou perguntando se ela é igual, então esse se não vai ser verdadeiro. Se esse se não vai ser verdadeiro, então o fluxo de execução vai ser desviado. Vai haver um desvio de fluxo. O fluxo não vai entrar no bloco do se. E este comando que tem dentro, fim do método, não vai ser executado. Até porque o robô não parou ainda a pintura. Se ele não terminou a pintura, eu não posso mandar ele parar o método. Ok? Vamos para o próximo comando. Agora eu vou mandar novamente Mané pintar uma faixa no muro. Já pintou. Mando ele andar um passo à direita. E pergunto novamente. Vai entrar numa repetição agora. Eu vou começar a perguntar novamente. Mané, posição igual a fim do muro, ainda não é. Então ele vai pular e eu vou para a próxima instrução. Pinte novamente uma faixa vertical. Ande mais um passo para a direita. Pergunte novamente se ele está no final do muro. Não está. Então ele vai de novo. E agora pinta uma nova faixa. Ande mais um passo para a direita. Pergunte novamente. Ok? Ele não está no final do muro. E novamente eu vou mandar ele pintar uma faixa vertical. Andar um passo à direita. E novamente perguntar. E agora? Agora ele já chegou no final do muro. Então, nesse momento, a propriedade posição mudou de valor. Agora ela está com o fim do muro. Então, se eu fizer essa pergunta aqui, que é o que eu estou fazendo, se eu perguntar se a propriedade posição.mané, não é igual a fim do muro, ela vai ser igual. Então esse se vai ser verdadeiro. Se esse se vai ser verdadeiro, então o fluxo de execução vai ser, não vai ser desviado para fora do se, e sim para dentro do se. Ok? Dentro do que está nas chaves. E o que é que está dentro? Justamente o fim do método. Esse comando vai fazer com que ele pare aquele método. Aquele método já foi concluído. Ok? E ele vai terminar a execução do método. Ok, pessoal? Então, só para fechar o conceito desse exemplo do robô Mané, eu vou fazer uma crítica ao próprio exemplo. Eu vou dizer que esse programa não está bom. Não gostei. Eu realmente não gostei desse programa. Por que eu não gostei desse programa? Não é? Vamos perguntar, Billy, por favor, o slide. O método que criamos atende a qualquer tamanho de muro? Isso é um questionamento. Ok? Não. Eu vou mostrar a vocês que o programa que a gente fez ficou muito rígido, ficou muito amarrado, ficou de péssima qualidade, até porque foi um primeiro exemplo. Ok? Vamos agora melhorar esse programa.
não é? Em cima desse problema agora que eu estou colocando para vocês. Se o muro fosse maior, se eu quisesse pintar agora a muralha da China, entendeu? Enfim, o meu programa não iria resolver o problema, porque eu coloquei passo a passo todos os comandos. Eu não fiz uma coisa automática, eu fiz uma coisa manual. Você vai visualizar isso agora no próximo exemplo aqui que a gente vai dar.